Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te ensinar a criar esse gráfico de progresso dentro do Power BI que eu tenho certeza que você nunca viu igual e que se você fizer nos seus relatórios vai impressionar demais na sua empresa ou na sua futura empresa. Então, lembra de ficar comigo até o final da aula e lembra de baixar esse dashboard de produção gratuito que eu deixei aqui disponível completo para você poder fazer o download. Então, só pegar aqui na descrição para você fazer o download do arquivo. E se você quer mais conteúdos como esse, mais conteúdos de dicas de como incrementar, de como dar aquela pitadinha final no seu dashboard, já deixa o like aí, porque assim eu entendo que é um tipo de conteúdo que você gosta. E a gente começa a trazer mais conteúdo desse tipo de como melhorar o visual do dashboard, gráficos diferentes e tudo mais. Então, deixa o like e simbora pro vídeo. Bom, fechei aqui o gabarito, voltei para o arquivo do zero. E aí, esse dashboard de produção foi um dashboard que a gente já fez aqui no YouTube. Então, se você quiser aprender a construir esse dashboard completo, do zero até esse resultado final, aqui na descrição eu vou deixar o link para você poder assistir essa aula completa, mais ou menos 1h30 de puro conteúdo aí para você montar esse dashboard. Mas o que eu quero fazer é pegar esses indicadores que estão aqui embaixo, que são indicadores percentuais, e colocar eles em um gráfico de progresso, que basicamente vai ser um gráfico que vai me representar de 0 a 100 quanto que eu consegui atingir de percentual. Então, aqui, o jeito que a gente fez foi basicamente um gráfico de velocímetro, que é o que ele chama em inglês de gauge chart, G-A-U-G-E. Ele chama de gauge chart, que é a pronúncia em inglês. Só que esse gráfico ele é bem bacana para a gente conseguir representar indicadores e tal, só que o gráfico que eu vou te mostrar agora, que é o gráfico de círculo, gráfico de progresso, ele na minha opinião fica mais visual, porque ele consegue representar em um círculo, em uma circunferência, quanto que você atingiu de 100% de uma forma bem intuitiva e bem visual. Então é isso que a gente vai fazer agora. E aí talvez você, provavelmente na verdade você nunca deve ter visto esse gráfico. A única vez na verdade que eu cheguei a fazer alguma coisa parecida com isso foi em aula aqui no YouTube, ou alguma aula do intensivão de Power BI, por exemplo, que é um evento que a gente faz. E eu ensinei esse gráfico aqui, que é uma espécie de... não tentativa, mas é uma espécie de gambiarra para chegar nesse mesmo resultado. Só que qual que é o problema desse gráfico que você está vendo aqui agora? Justamente por ele ser uma leve gambiarra. Por quê? Porque ele é um gráfico de rosca, onde a gente tem que fazer alguns cálculos, criar algumas fórmulas para chegar nesse resultado, que é mostrar o percentual da circunferência referente ao número que a gente quer apresentar, por exemplo, margem de lucro 37%, e a gente tem que juntar um gráfico de rosca com um cartão dentro do Power BI, fazer várias fórmulas, então não é um negócio tão trivial assim, então é um negócio que dá um pouco mais de trabalho desnecessariamente depois que você descobre esse segundo gráfico que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Primeiro, o que você precisa saber é que esse gráfico que está aqui embaixo, que chama KPI Donut Chart, e aí ele vai ter um outro nome que eu vou te mostrar agora como é que a gente faz para pegar ele. Esse gráfico não é um gráfico nativo do Power BI, ele é um gráfico que a gente baixa ele, que a gente faz download. E como é que eu faço para baixar gráficos novos dentro do Power BI? Primeiro, você vem aqui nesses 3 pontinhos e você clica em obter mais visuais. E aí para você baixar novos gráficos, você tem que ter uma conta dentro do Power BI que você pode criar de forma 100% gratuita. Ah, Alon, não tem uma conta dentro do Power BI. Não tem problema. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da aula onde eu ensino você a criar uma conta gratuita. 2, nesse arquivo eu já deixei disponível para você, no arquivo da aula, nesse gabarito aqui, esse gráfico baixado. Então para essa aula você não precisa baixar nada, só precisa baixar o arquivo da aula, você não precisa baixar gráfico nenhum, porque esse gráfico já está disponível no arquivo que eu te mandei, então você não precisa baixar nada, eu só estou te mostrando como a gente baixaria do zero esse gráfico aqui. Então vamos lá, clicando aqui naquela opção de obter mais visuais, o que ele vai fazer? Ele vai abrir para a gente uma lojinha do Power BI de gráficos, como se fosse a App Store do iPhone, ou então a Google Play lá do Android e tal. Então, aqui ele vai mostrar as opções de gráfico, e você pode pesquisar por Circle, que é o que a gente quer. Então, Circle, e aí vai aparecer esse cara aqui, ó, Circle KPI Gauge, que é justamente aquele gráfico que eu falei, e Gauge é justamente um gráfico de indicador, que geralmente a gente usa o velocímetro, mas nesse caso aqui ele usa uma circunferência que fica bem bacana. Então eu poderia clicar aqui nele, e ele vai abrir justamente as informações específicas desse gráfico, bem tipo loja de aplicativo, sabe? Você clica lá no aplicativo naquela lista, ele vai abrir só as informações daquele aplicativo, você clica aqui em adicionar. Só que no caso, eu não preciso adicionar, porque eu já tenho esse gráfico instalado, então foi só para te mostrar como é que a gente baixa ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses 4 indicadores aqui, então eu vou selecionar esses 4 gráficos, e eu vou deletar eles, ó. Selecionei, vou dar um delete, e esses outros 2 aqui também. Selecionei, vou dar um delete também. Show! Então o que eu vou fazer agora é clicar nesse gráficozinho que apareceu aqui embaixo pra gente, que é o gráfico de donut, como se fosse um gráfico de
Meio que um gráficozinho de rosca, só que um pouquinho mais fácil de mexer. Beleza, então eu vou colocar aqui na primeira camada que apareceu aqui, nesse nosso primeiro espacinho em branco. E aí aqui eu quero colocar um indicador que está dentro da nossa tabela de medidas que chama OEE, que é um indicador de produção que mede a eficiência da produção em termos percentuais, que eu fiz na aula de dashboard de produção que está aqui na descrição. Então eu vou clicar aqui no OEE e eu vou trazer para dentro das informações desse gráfico e vou dar o OK. Beleza, vou dar o OK não, ele já coloca automaticamente aqui para gente. Show! Coloquei aqui o indicador de OEE e aí dá para ver que ele já começa ali a montar o gráfico pra gente, porque ele mostra de 0 a 100 quanto que a gente conseguiu atingir, então ele já meio que preenche a circunferência do gráfico referente ao número que a gente conseguiu atingir, que é 61%. Só que ele ainda não está visual, tem várias coisas para a gente mexer para melhorar o layout dele. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar nele, e aí uma coisa que você precisa saber é que esse gráfico ele tem um plano de fundo. Então o plano de fundo, como ele tem um plano de fundo branco, eu vou tentar colocar ele bem encaixado aqui no nosso gráfico. Por que que eu vou colocar encaixado no gráfico? Porque se eu colocar ele um pouquinho para cima ou um pouquinho para fora desse nosso quadrado que a gente já tem no plano de fundo, ele vai meio que ocupar o plano de fundo e vai ficar por cima dele, tá vendo? Se eu colocar aqui um pouquinho para cima, vai ficar feio porque dá para ver que ele está tapando o plano de fundo. Por algum motivo, nesse gráfico eu não consigo tirar esse plano de fundo. Então, a ideia é que o plano de fundo sempre esteja com a mesma cor do plano de fundo original do seu Power BI, porque senão vai ficar meio esquisito ali. Show? Um quadrado ali dentro do seu dashboard. Mas, bom, vamos lá. Voltando aqui. Então, coloquei o nosso gráfico. O que eu vou fazer agora? Melhorar ele em termos de layout. O que eu quero melhorar? A circunferência está muito fininha, não dá para enxergar tão bem, pelo menos assim, na minha opinião. Então, a gente vai aumentar a largura da circunferência, vai, por exemplo, centralizar o título e tudo mais. Então vamos lá, vou clicar aqui nele e vou clicar aqui nas opções de formatação. E é importante, o Power BI ele vai o tempo todo fazendo algumas atualizações, fazendo algumas melhorias. Então, até algum tempo atrás, até pouco tempo atrás, a opção de formatar o gráfico ficava aqui embaixo. Tinha uma opção aqui do lado, que era um pincelzinho, basicamente um rolinho de tinta que você clicava aqui, mas agora aparece aqui em cima com algumas opções um pouco mais intuitivas de mexer. Então vamos lá. Vou clicar aqui ó, nas propriedades. Alô, por que está escrito em inglês? Circle Properties. Porque esse gráfico é um gráfico que a gente baixou. Então os gráficos que não são nativos do Power BI, eles não têm tradução aqui para o português, mas não vai atrapalhar em nada a gente. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Primeiro, a letra do gráfico está meio pequena, então eu vou aumentar a letra do gráfico. Só que, para aumentar a letra do gráfico, tem uma opção que ele fala assim, Alon, você precisa, se você quiser mexer na letra do gráfico, no tamanho e tudo mais, você precisa clicar aqui nessa opção chamada Enable Custom Font Sizes. Que é isso? É basicamente você conseguir habilitar, que é Enable, a você mudar, você personalizar o tamanho da fonte. Então eu vou clicar aqui nessa opção e agora eu estou livre para mexer nas opções. Então, por exemplo, a font size está 18, eu vou colocar, sei lá, 50 ou então 54. Coloca um número bem grande aqui. Show! Melhorou bastante. Outra coisa que eu vou querer fazer é basicamente, obviamente a gente vai querer mexer nessas cores aqui, só que a gente falou de mexer na circunferência do nosso gráfico, tá vendo que tá pequeno? Então vamos mexer aqui agora. Vou descer aqui um pouco nas opções, e agora não tem muito decoreba, Balão, como é que eu faço para aumentar a largura dessa circunferência? Clicando e fuçando para ver como é que faz. Então, por exemplo, se a gente der uma olhada aqui, ele tem três opções. Outer line, que é basicamente a linha externa, e aí esse width, não sei como é que pronuncia, basicamente quer dizer a espessura. Então, tem a linha externa, né, outer line, inner line e amendment size, que a gente vai ver exatamente o que é isso. Então, por exemplo, se eu quiser mexer aqui nessa parte da linha externa, eu vou clicar aqui em aumentar esse outer line. E você vai reparar que à medida que você for aumentando aqui, essa largura, essa espessura da nossa parte amarela que está preenchida, ela vai aumentando. Então, você vai aumentando até onde você achar necessário. Vou colocar, por exemplo, tamanho, sei lá, 30 aqui da vida, que é um tamanho que vai ficar ok. Show! Então, mexemos aqui na linha externa, só que agora eu quero mexer na linha interna, que seria a linha cinza que está em volta dela. Agora, ó, linha interna, eu vou colocar, sei lá, um tamanho 10 ou tamanho 12, alguma coisa assim, e ele já vai ficar com uma espessura um pouquinho melhor. Beleza. Só que agora a única coisa que fica um pouquinho estranha, ou diferente, digamos assim, é o seguinte, essa linha cinza, na verdade, ela estava cortando o meio, ela estava pelo meio, agora ela está na parte de fora. Como assim, Alon? É o seguinte, lembra quando a gente criou o gráfico? Deixa eu criar o gráfico aqui de novo. Criei o gráfico, vou colocar o OEE aqui dentro, que é o nosso indicador, e olha como é que ficava no início. Essa linha cinza, basicamente, estava cortando por dentro e não por fora. Ela não estava por fora da nossa circunferência. Ela estava por dentro, pelo meio. Então, isso aqui também é uma coisa que eu posso mexer. Deixa eu deletar esse gráfico novo que eu criei. Eu vou voltar para o gráfico antigo. Deixa eu clicar aqui nele.
Cliquei no gráfico antigo. Vou vir na parte de formatação, Circle Properties, e aqui embaixo tem esse tal de Amendment Size. O que é Amendment Size? Basicamente, aqui eu consigo mexer a posição das informações. Então, ó, à medida que você for aumentando a posição, olha o que vai acontecer. Comecei a aumentar, e você vai ver que o gráfico ele vai se ajustando, tá vendo? Estou aumentando aqui esse indicador, essa formatação, e ó, agora sim ele vai centralizando o nosso gráfico. Então agora sim eu consigo ver direitinho o cinza, que é o que eu não consegui preencher, e o amarelo, que é o que eu consegui preencher em termos do indicador. Então o indicador de OE está 60% e agora ele conseguiu ficar bonitinho. Ah, Alon, achei que ficou muito grossa a parte amarela. Não tem problema, você pode voltar aqui e mexer, colocar, sei lá, um 25, um 22, você que manda. E aí, por exemplo, ó, repara que quando eu diminuir, ó, se eu colocar um 20 ou alguma coisa assim, ele dá uma zoada na centralização de novo. E aí você vai ter que editar. Por exemplo, ó, vou colocar aqui 25, ele não está mais centralizado, as duas circunferências. Então vou mexer aqui nesse Amendment Size, aí você vai ou diminuindo ou aumentando para ver como é que ele vai se ajustando. Ó. Então diminui aqui um pouquinho, para 14, para 13, agora acho que está legal. Beleza. Show de bola. Então agora vamos colocar 4 indicadores que são as informações que tinham no nosso dashboard original. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse primeiro gráfico, vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele, para colocar os próximos indicadores que são todos, em termos vão ser iguais em termos de, são percentuais também, e aí esse indicador a gente consegue basicamente reaproveitar esse gráfico só dando Ctrl C, Ctrl V nele. Mas antes de copiar e colar, só vou fazer uma última coisa que eu queria, que era centralizar o título do gráfico, porque o título aqui em cima, por exemplo, do gráfico de área, também está centralizado, então só para manter o padrão. Então eu vou clicar aqui no gráfico, clicar na parte de formatação, e aí aqui nas opções de formatação geral, tá aqui as opções do título, e aí aqui embaixo tem a opção de alinhamento, se eu quero ele mais para a esquerda, o título mais para a direita, ou no meio, vou colocar no meio. Show! Então agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V para copiar esse gráfico, então Ctrl C, Ctrl V, vou jogar esse gráfico para a segunda posição, para o segundo quadradinho. Aí uma dicasinha que eu te dou é o seguinte, ó, às vezes acontece de você clicar e arrastar o gráfico e não acontecer nada, de vez ele dá essa bugada. Então uma coisa que você pode fazer é segurar nos 3 pontinhos que tem em cima do gráfico e arrastar por aqui, ó. Então eu vou segurar nos 3 pontinhos e vou arrastar, que ele costuma funcionar de boa. Beleza, então coloquei aqui na segunda posição, vou dar um Ctrl C, Ctrl V de novo, para colar o gráfico, ó. Então Ctrl C, Ctrl V, e aí vou arrastar para a terceira posição, e esses são 4 indicadores. Então vou dar Ctrl, agora nem precisa dar mais Ctrl C, porque eu já tinha copiado, agora é só dar Ctrl V mais uma vez, e aí dando Ctrl V mais uma vez, ó, ele copiou o segundo gráfico de novo, eu vou jogar ele aqui para a quarta posição. Show de bola. E aí só lembra de deixar centralizado bonitinho, para não acabar sobrando um espaço para a direita ou um espaço para a esquerda maior do que deveria. Show de bola. Então agora vamos colocar os 4 indicadores. O segundo indicador pode ser, por exemplo, eu vou tirar o OEE e eu vou colocar o percentual de disponibilidade, que é um indicador aqui também na produção. Beleza? No terceiro gráfico eu vou tirar o OEE e eu vou colocar a produtividade, por exemplo. E aí no quarto gráfico eu vou tirar o OEE e eu vou colocar o percentual de qualidade. Show! Colocamos aqui bonitinho. E agora, o que dá pra gente fazer? Primeira coisa que talvez você tenha reparado, Alon, por que ele colocou alguns gráficos amarelos e outros vermelhos? Porque ele basicamente consegue ter uma formatação condicional. Então, acima de um valor, ele vai colocar de verde, abaixo de um valor, ele vai colocar de vermelho, ou vice-versa. Então, é isso que está acontecendo, é isso que a gente vai poder mexer também. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é justamente colocar cores padrões para esses gráficos, porque esse amarelo aqui não tem sentido nenhum. Então, no dashboard que a gente montou aqui de produção, na aula completa que eu montei, eu escolhi essas 4 cores aqui que estão nesse bloco de notas. Então, cada códigozinho desse é uma cor. Eu ensinei vocês, nessa aula de dashboard de produção, a pegar essas cores dentro de um site para escolher cores que combinem entre si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa primeira cor e eu vou colar nesse primeiro gráfico aqui. Então, vamos voltar para o primeiro gráfico e eu vou pintar ele daquele código da cor que eu escolhi. Então, vou clicar no primeiro gráfico, vir nas opções de formatação, deixa eu pesquisar aqui, ó, cadê? Visual, Circle Properties, e aqui embaixo que vem um detalhe importante, que é o seguinte, ele tem 3 opções de cores. Ele tem meio que uma formatação condicional já pré-pronta. Então, ele fala assim, Alon, você pode ter 3 categorias. A categoria ruim, que é o valor baixo, a categoria média e a categoria boa, que é o valor alto. Ah, Alon, como é que eu defino o que é bom, o que é médio e o que é ruim? Por aqui por cima, ó, ele está falando qual que é o valor que vai delimitar o ruim. Da abaixo dele é ruim. Você pode colocar, Alon, abaixo de 50% é ruim, beleza. E eu quero que acima de 80% seja bom. Então você vai colocar aqui 80, pronto. A partir de agora, ele sabe que de 50 para baixo é um valor ruim,
De 80 para cima é um valor bom, entre 50 e 80 é um valor médio ali. E aqui embaixo a gente vai definir quais cores a gente quer para cada situação. Então qual é a cor que eu quero definir quando ele tiver um indicador ruim, que é abaixo de 50? Qual é a cor que eu quero colocar quando ele tiver médio, que é entre 50 e 80? Qual que é a cor que eu quero quando tiver alto, que é acima de 80? Por algum motivo ele colocou o baixo verde e o acima e o bom vermelho. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Então eu, aluno, quero colocar o seguinte, eu quero colocar uma cor padrão comum para se ele for bom ou se ele for médio. Agora, se ele estiver abaixo do esperado, aí sim eu quero destacar e colocar ele de vermelho, por exemplo. Então, o valor médio e o valor alto, eu vou colocar com essa cor que eu escolhi aqui. Então, ó, Ctrl C nessa cor, que esse bloco de notas com as cores também está disponível aqui na descrição. Então, vou voltar aqui, ó. E o Medium Color, eu vou vir aqui em mais cores, e eu vou colar Ctrl V para cor. Perfeito, já colocou a cor que a gente quer. Só que, se o percentual mudar, se o percentual ficar acima de 80%, o que vai acontecer? Ele vai mudar a cor para vermelho. Por que vermelho, Elon? Porque está indicado aqui que a cor acima de 80% vai ser vermelho. E 80% que a gente definiu o máximo como sendo 80%. 80% para cima. Então, eu vou colocar aqui a cor alta, também, ó, mais cores. Vou colocar com essa mesma cor azul que a gente definiu. Só que a cor baixa, se o indicador for ruim, eu quero colocar vermelho. Ó. Então, eu vou clicar aqui nessa opção, colocar a cor vermelha. Show de bola. Então agora, se tiver abaixo de 50%, quer dizer que ele vai colocar para a gente pintar o de vermelho. Daqui a pouquinho a gente testa isso. Mas vamos fazer a mesma coisa para os outros gráficos. Ó. Então, o disponibilidade, eu vou pegar a segunda cor que eu escolhi, vou vir aqui na parte de formatação, e a cor do meio, ó, cor do meio, mais cores, vou colocar a cor azul um pouquinho mais clara que eu tinha definido, para a cor alta também, só que para a cor baixa também vou pintar de vermelho para ele me indicar com essa formatação condicional. E aí cada gráfico vai ter a sua própria formatação condicional. Então você fala assim, Alon, para esse segundo indicador, que é o indicador de disponibilidade, aí já é um pouco diferente. A disponibilidade ela vai ser ruim se estiver abaixo de 40% e vai ser boa se estiver acima de 70%. Pode variar de acordo com cada indicador. Então você vai mexendo aqui, vai definindo as cores que você quer. Show! Produtividade, vou fazer a mesma coisa. Vou clicar aqui nela, escolher a cor que eu quero, Ctrl C, vou voltar aqui no gráfico, tá lá, cor média, vou dar um Ctrl V aqui na cor alta, vou fazer a mesma coisa, vou colocar esse azul um pouquinho mais claro que a gente botou, e para cor baixa também vou colocar aqui de vermelho. E aí lembra de novo de ficar atento aqui para os indicadores que você quer. Desse caso aqui, o padrão que ele coloca é o ruim abaixo de 50, o bom acima de 90. E para fechar, vamos colocar o de qualidade. O de qualidade está vermelho, porque por algum motivo ele colocou acima de 90% vermelho, não faz sentido nenhum, deveria ser verde, né, a princípio. Vou dar um Ctrl C aqui, e aí vamos voltar aqui nas opções, cor média. Vou dar um Ctrl V na cor média, Ctrl V, cor alta, mesma coisa, clica aqui na cor alta, mais cores, Ctrl V, e aí na cor baixa agora vou colocar vermelho também. Ó, cor baixa, mais cores. Na verdade, não precisa mais cores, ó. Cor baixa, vermelho, tá show de bola. Então, definimos aqui os 4 indicadores. Agora, o que falta? Falta a gente testar se a formatação condicional está funcionando direitinho. Então, como é que a gente pode fazer isso? Repara que aqui em cima a gente tem um gráfico que mostra o OEE, que é o percentual de eficiência da produção, em termos mensais. Então, quanto que foi em janeiro, em fevereiro, em março. Por exemplo, a gente pode agora clicar em março, e se eu clicar em março, o que vai acontecer? Cliquei aqui em março, automaticamente ele vai filtrar os indicadores para mostrar como que foi em março. Então, olha só, a disponibilidade, produtividade e a qualidade não tiveram problema em março. Elas foram dentro aí do mínimo esperado, né? Não foram abaixo do mínimo. Agora, o OEE foi abaixo lá dos, acho que 50% ou 60% que a gente definiu, então ele pintou aqui para a gente de vermelho para indicar que está abaixo do esperado. Se eu clicar agora em agosto, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai justamente falar, ó, aqui não tem ninguém abaixo do esperado, então tá direitinho. Agora, se eu clicar aqui em janeiro de 2022, ele vai fazer a mesma coisa. Se eu filtrar janeiro de 2022, cliquei aqui nele, ele vai mostrar, por exemplo, que o OE tá abaixo do esperado, os outros estão ok. E aí, de novo, você pode colocar aqui, acima de um valor, ele vai pintar de verde, entre 2 valores vai pintar de amarelo, abaixo de outro valor mínimo vai colocar em vermelho. Então, você pode colocar os indicadores do jeito que você quiser. Mas esse gráfico aqui, ele é muito bom para você representar percentuais e principalmente se você tiver, por exemplo, quanto que você conseguiu realizar
versus a meta, você consegue colocar aqui. Então, por exemplo, Alan, eu tenho uma tabela aqui que representa as vendas da empresa e uma outra tabela com as metas da empresa. Você pode fazer a conta para ver quanto % da meta você já conseguiu atingir e você coloca dentro desse gráfico de progresso, que ele fica muito visual, fica muito legal dentro do seu dashboard. Então se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, porque assim eu sei que é um tipo de vídeo que você quer mais conteúdo de como impressionar com o dashboard, mais conteúdo de gráficos diferentes e gráficos que dá para baixar bem maneiros aqui dentro do Power BI. Então, deixa o like e comenta aqui embaixo se você assistiu a aula toda, se você chegou até o final, nossa famosa hashtag até o fim Alon. Se você quiser mais conteúdos aqui de Excel, VBA e Power BI, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia de segunda a segunda tem vídeo novo de graça para você com muito conteúdo. Então, espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar nosso mini curso gratuito de Power BI, para você aprender mais sobre Power BI, sair do zero, até montar um dashboard completo. Então, definitivamente vem aqui na descrição, pega o mini curso gratuito que eu preparei para você, para continuar estudando com a gente. Eu te espero no próximo vídeo.